Mestre Jesus, divino amigo, irmão de todas as horas, governador planetário, nossa Mãe Maria Santíssima, todos os espíritos amigos que trabalham no mundo espiritual, por essa casa de oração e trabalho e para a realização dessa transmissão. Pedimos as bênçãos, os bálsamos salutares e restauradores a todos nós, encarnados e desencarnados, nessa tarde de domingo, para que a gente possa estudar aqui o Livro dos Espíritos e tentar entender um pouco mais da mensagem evangélica por meio da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que sejam despertos em nossos corações as virtudes, os sentimentos necessários à nossa caminhada espiritual e terrena. Assim, declaramos por iniciado, com autorização do mentor espiritual da casa, Djalma Montenegro de Farias, declaramos por iniciado os estudos na tarde de hoje. Muita paz para todos. Bem, então, irmãos, aqui chegou Cleide, né? Chegou a Cleide também, seja bem-vinda. Os irmãos que quiserem fazer perguntas, aí fiquem à vontade aí tá? Aí no chat. Eu estou visualizando aqui, a gente, se tiver a nosso alcance, a gente vai responder. Se não tiver, a gente pesquisa e logo depois a gente passa a resposta que seja satisfatória a cada um, tá? Então esse capítulo 4 do Livro dos Espíritos, onde está esse tema justiça da reencarnação, esse capítulo 4, ele tem como título da pluralidade das existências, tá? Tem temas que é a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas, sorte das crianças depois da morte, parentesco, filiação, parecenças físicas e morais e ideias inatas. Então é um livro de fundamental importância para quem quiser estudar e compreender os princípios basilares da doutrina espírita, tá? Então, esse capítulo ou subcapítulo, Justiça da Reencarnação, ele é de uma relevância muito grande, tá? Porque é um capítulo que contempla uma das bases, um dos sustentáculos básicos, basilares da doutrina espírita, tá? Que é a reencarnação, que é uma das crenças comprovadas pela fé raciocinada, tá? Pela metodologia espírita. E a questão 171, tá? Que é a primeira questão desse subtítulo, Allan Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. Então, que interessante essa pergunta para aqueles que acham, que dizem, né, que a doutrina espírita não tem dogmas. Tem sim. Um deles é a reencarnação. Então ele pergunta em que se funda o dogma da reencarnação, tá? Aí nós vamos partir agora para a resposta dos espíritos. Os espíritos começam respondendo assim: na justiça de Deus. Então ele perguntou em que se funda o dogma da reencarnação. E os espíritos iniciam dizendo: na justiça de Deus e na revelação. Tá? Então é bom a gente ir devagarinho entendendo o que eles estão respondendo aqui. Quando se fala de justiça, e o próprio capítulo já contempla
essa expressão, né? Justiça da reencarnação. Cada um de nós já na cabecinha ali, e cada um começa a pensar o que seria justo, não é verdade? Todos nós temos a noção de justiça. Aqueles irmãos que trabalham com o direito passam 5 anos dentro de uma faculdade tentando entender o conceito de justiça, e não é fácil. Depois partem para o trabalho, onde serão operadores do direito, como advogados privados, advogado público, como juiz, como defensores públicos, né? E passam toda uma vida dedicada a isso e não conseguem fechar o conceito. O que é justiça? O que seria justiça? Os grandes filósofos, e o direito romano principalmente, ele dava como conceito de justiça o fato ou a ação de dar a cada um o que é seu. Esse é um conceito clássico de Ulpiano, que é um jurisconsulto romano, tá? Então é dar a cada um o que é seu. Mas aqui, esse conceito de justiça, ele vai um pouco além, tá? Porque no conceito humano, a justiça, ela estará limitada pelo direito humano, pelas leis, pelos costumes, pelos usos, né? Usos e costumes das sociedades. Então, o que muitas vezes é justo numa sociedade pode não ser em outra. Mas aqui no Livro dos Espíritos, a justiça que Allan Kardec se refere, tá, é uma justiça de um conceito mais amplo. É a justiça por excelência. Ok? E por que não nos lembrarmos do melhor conceito de justiça? E quem nos deu esse conceito de justiça? Jesus. Quando ele dizia e ensinava e continua nos alertando que devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Então imagine, vamos agora criar um mundo hipotético onde esse conceito funciona para todos, para as sociedades, para os países, para as pessoas, para as instituições, em que cada um faz para o outro exatamente aquilo que ele faria para si mesmo. Onde está o limite do respeito, o limite da dignidade e o limite do amor, né? Porque se nós pararmos para pensar, Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Vejam que interessante, né? Como é bom a gente parar para debater sobre isso, né? Aqui chegou o canal Semente Espírita, né? Seja bem-vindo. Então, esse conceito de justiça de Jesus, ele é completo. Porque ele contempla todos os conceitos humanos de justiça, né? E os espíritos, quando falam de reencarnação, começam respondendo que a reencarnação se funda na justiça de Deus, né? Então vamos lá, eu anotei alguns pontos aqui na minha colinha, tá? O que os clássicos, os filósofos, os pensadores, os grandes jurisconsultos romanos e gregos, qual era o conceito que eles tinham de ética, né? O conceito, eles consideravam o ponto mais alto da ética a justiça, a distribuição da justiça, e consideravam o ponto mais alto da moral a temperança, né? Temperança nada mais é do que a capacidade que o homem tem de controlar as suas vontades, principalmente os seus desejos, né?
Então imagine se toda criatura encarnada conseguisse controlar os seus desejos, as suas vontades. Onde estão todos os erros e os equívocos que nós cometemos? Onde está a origem do egoísmo? Que egoísmo nada mais é do que a ação de se voltar para seu próprio ego. Ego no grego significa eu, né? Então, a pessoa que volta-se apenas para si e sistematicamente agindo assim, ela é uma pessoa egoísta. E quando ela não controla os seus desejos, as suas vontades, não impõe limites a isso, o homem então não consegue ter um comportamento moral, né? Muitas vezes amoral ou imoral. E desses erros e equívocos cometidos pelos homens é que surgem ao longo das existências humanas, é que surge a vicissitude, as aflições, as dificuldades pelas quais passamos. Porque quando o homem consegue compreender que a origem das suas aflições, das vicissitudes, das dificuldades que passa na atual existência, quando ele consegue compreender num ato de humildade, tá? Que é uma virtude que não se anuncia, que tem que ser desenvolvida de dentro para fora, e o homem consegue compreender isso, é o primeiro ato de humildade do ser humano, e ele consegue entender e olhar para si e descobrir que tem limites, que é finito e que é imperfeito. E o homem entende então a necessidade de controlar a si mesmo, seus próprios desejos, que são as suas imperfeições. O homem consegue controlar a si mesmo e passa a ter um comportamento moral. Começando o tão propalado aperfeiçoamento moral, como nos diz o Espírito Protetor no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o exclusivo aperfeiçoamento moral com o qual deveríamos estar preocupados o tempo todo aqui na Terra, principalmente na existência material, né? Mas vejam só, e continuam os Espíritos dizendo que a reencarnação se funda, se baseia, tem como base, né, a justiça de Deus e a revelação. Então, se a reencarnação, que é a volta da criatura humana para a escola terrena, se funda na justiça de Deus e na revelação, significa dizer que o homem vai precisar voltar tantas vezes quantas forem necessárias até atingir um grau de maturidade moral que permita a essa criatura, a esse espírito, não retornar mais para a escola material, né? Aí tem alguns irmãos de outras religiões, né, que fincam o pé em citações bíblicas, né, no velho conflito entre reencarnação e ressurreição. Lá no Deuteronômio, que é um livro ali do Pentateuco mosaico, em que Moisés proibiu aos hebreus que consultassem os mortos, os espíritos. Porque os hebreus, passando 400 anos entre os egípcios, né, e os egípcios tinham um conceito fundamentado, assentado de reencarnação e da existência de seres espirituais. Os hebreus passaram 400 anos ali, foram influenciados pela cultura egípcia.
E Moisés precisava retirar certas práticas do meio do povo para permitir, para isolar o povo, de forma que ele fortalecesse a crença monoteísta, a crença no Deus único. E assim Moisés fez essa proibição. E muitos religiosos de hoje negam a reencarnação com base nisso. Veja que interessante, né? Em apenas uma proibição que Moisés fez. Mas vejam que naqueles mesmos textos do Pentateuco, Moisés proibiu o consumo de carne de porco, né? O consumo de todo tipo de carne, todo tipo de insumo de origem animal, de animais que tivessem a pata partida. Proibiu uma série de coisas. Proibiu a poligamia, por exemplo. E proibiu outras coisas também. Mas os detratores da reencarnação, do conceito de reencarnação, se fundam apenas em uma proibição que existe lá no Deuteronômio. Existe outra referência que é muito usada pelos inimigos da reencarnação, que é a passagem na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que ele fala e afirma que o homem tem apenas uma existência na terra, né? Mas temos que considerar que Paulo era muito influenciado pela cultura judaica da época. Paulo era um rabino. E ao longo da sua caminhada ele também foi se depurando. Mas de qualquer forma, o que Paulo fala não está errado. O homem tem apenas uma existência na terra, nesse corpo. Não é verdade? Esse corpo nasce, existe e depois morre, desencarna, né? Volta para a natureza, como a gente sabe. Não é apenas uma existência. Mas se pararmos para pensar, até os espíritos falam aqui, tá? Eles falam aqui também, Allan Kardec fala na nota que ele coloca logo em seguida a resposta dos espíritos. Eles falam sobre o pouco tempo que o homem tem em apenas uma existência material de se depurar, de conseguir evoluir a ponto de fazer a sua reforma íntima, a sua reforma moral. Mas muitas religiões, e isso foi trabalhado e construído ao longo de quase 2000 anos, e tem muita gente por aí, uma infinidade de pessoas religiosas, de outras religiões, que acreditam que a reencarnação não existe, existe apenas uma oportunidade, e que a salvação de cada um vem somente após o arrependimento sincero. Mas o que a doutrina espírita vem falar sobre isso? Os irmãos sabem em que outro ponto aqui do Livro dos Espíritos, os espíritos nos ensinam que a evolução humana, tá? A existência humana, a existência material, a existência na erraticidade, o retorno, a reencarnação, ela é adstrita a 3 situações. Cada equívoco, cada erro, cada mal praticado por cada um de nós ao longo da nossa existência, ele tem que passar por 3 instâncias, né? 3 instâncias, a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, para se lembrar dos tribunais jurídicos. A primeira instância, a qual devemos passar após o erro, após o mal praticado, a instância
do arrependimento sincero. Lembram? Para quem assistiu o filme de André Luiz, quem leu o livro Nosso Lar, lembram que André Luiz ficou lá penando, ficava com a cara enfiada naquela lama horrível, naquele local cheio de horrores, e pedia a Deus e tal, mas ele não era atendido. Mas chegou um momento que ele foi atendido, porque ele se arrependeu, sinceramente. Dentro do seu coração ele reconheceu a magnitude de Deus, reconheceu a sua pequenez como espírito, e se reconheceu como um ser imperfeito, e pediu a misericórdia de Deus e recebeu. Os espíritos estavam ali, porque do outro lado, aqui a gente consegue enganar todo mundo, né? O pessoal olha para mim aqui e tal, acha que eu estou... De repente, o que vai dentro da minha cabeça? Ninguém sabe, né? Pode estar passando horrores aqui na minha cabeça, mas no mundo espiritual, para os espíritos que conseguiram a sua depuração, a gente não engana. Porque a nossa identidade é a nossa psicosfera, ou aura, como alguns gostam de chamar, né? Então, somos reconhecidos pelo bem que fizemos e pela nossa aura moral, né? Porque a riqueza no mundo espiritual é a riqueza moral. E André Luiz, então, foi reconhecido como um arrependimento sincero, mas não é só isso. Porque seria muito bom, eu passo toda uma vida de crime, fazendo mal, praticando homicídio, pedofilia, toda sorte de maldade nessa vida, né? Furtando, matando, traindo. Eu posso ser uma pessoa orgulhosa, egoísta, maltratar todo mundo, e quando chegar lá, no limiar da minha passagem para o mundo espiritual, me arrependo sinceramente, e já está tudo certo. Como seria bom assim, né? E vejam que isto não é a doutrina que está falando. Isso está no Evangelho de Jesus, mas muita gente, ó, fecha os olhinhos, tapa os ouvidos, fecha a boquinha. Por quê? Porque o ser humano, ele procura exatamente aquilo que é conveniente para ele. Mas Jesus, onde está o ponto que Jesus disse e falou e tratou dessas três instâncias? Do arrependimento sincero, da expiação e da reparação. Ele falou quando ele disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é, irmãos? As pessoas não gostam de ouvir isso. E muitos irmãos, quando entram na casa espírita e descobrem que as coisas são assim, ó, vai-se embora, não volta mais nunca. Sai de, eu não gostei do espiritismo, aquele pessoal lá é doido. Né? Mas é isso, irmãos. Porque são três instâncias: arrependimento sincero, nós temos que expiar. Temos que expiar. Significa, no português bem claro, nós temos que sentir na pele a emoção. É isso mesmo. Temos que sentir na pele a emoção, as consequências da lei de causa e efeito. Para o mal praticado, cada mal praticado tem uma consequência, tem um efeito. Esse efeito volta para nós. Nós temos que passar por aquele efeito que nós impusemos aos outros. Vejam como são as coisas. Então seria conveniente, passo toda uma vida de crime, chegar ali nos meus 72 anos, eu estou doente, eu já vejo que eu vou desencarnar, me arrependo e está tudo certo. Mas e o mal que eu fiz, minha gente? Todas aquelas lágrimas que eu causei, todo aquele sofrimento que os meus irmãos passaram por causa minha, isso sim é injusto. Falando de justiça, vejam que injustiça seria. Como esse Deus seria um Deus complacente demais, que basta eu dizer que me arrependi, eu levanto a mão ali, está tudo certo, é assim. E o que eu fiz?
Por isso nós temos que expiar. Mas não parou aí, não. Quem pensou que parou na segunda instância e transitou em julgado, não. Não transitou em julgado, ainda tem outro recurso. Nós temos que reparar. Né? E a expiação e a reparação pode ocorrer no mundo espiritual, mas nós normalmente vamos expiar e reparar em uma nova existência, numa reencarnação. Né? Nós vamos encontrar, muitas vezes, a maioria das pessoas que nós prejudicamos. Às vezes, dentro de casa. Aquelas pessoas da família que a gente não se entende. Né? Gente, que pessoa chata. Fulano é cabuloso demais, meu Deus. Será que é fulano? E eu? Eu sou santo? Vejam só. E a reparação é ação. É o movimento. Porque para reparar, não basta eu existir. Eu tenho que agir. Eu tenho que minimizar na vida do meu próximo as suas dificuldades. Eu tenho que agir. E o que é esse agir? Que agir é esse, né? Então eu vou dizer agora. Agir é amar. Jesus não falava disso o tempo todo? Amar. O que é caridade? Caridade é dar um prato de comida para o meu irmão? Também. Caridade é amparar um sofredor? Também. Caridade é dar dinheiro para uma pessoa que está difícil de pagar suas contas? Também. Mas caridade é muito mais do que isso. Caridade é amor em movimento. Por isso, o codificador escreveu uma frasezinha que passa despercebido. A gente usa como bordão, fica repetindo. Fora da caridade não há salvação. Vejam só, gente, como é bom a gente ir separando as coisas para entender, né? Eu coloquei aqui que o conceito de reencarnação ele é muito mais antigo do que a gente imagina. O que é recente é o conceito de ressurreição. Ressurreição foi criado há 2000 anos pelas igrejas cristãs. Elas criaram o conceito de ressurreição. Os judeus abraçaram também esse conceito hoje. Hoje o judeu de hoje acredita em ressurreição. Né? Mas tem partes deles, dos judeus, eles têm divisões. Tem partes deles, essas divisões ela vem lá das tribos de Moisés, as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, né, que era Jacó. Mas o conceito de ressurreição, ele é recente. Antigo é o conceito de reencarnação. A maioria dos povos do mundo acreditam e tem a reencarnação como cultural. Faz parte da sua cultura. Ele já nasce, vive e morre sabendo de reencarnação. Doutrinas orientais se diferem, logicamente, da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é cristã. E explica melhor. Doutrinas orientais acreditam em karma. Acreditam na metempsicose. Acreditam que o homem pode voltar na forma de animal como castigo. Mas eles sabem da existência de espíritos. Tem doutrinas orientais que não têm Deus, por exemplo, a budista. Eles não têm o conceito de Deus que a gente tem, né? Mas o que é esse karma? Tem espíritas que usam essa expressão, né? É o meu karma. Ah, fulano é meu karma.
Beltrano é o karma da minha vida. Karma, minha gente, ele é intrinsecamente, intimamente ligado com o conceito de destino. Então, quando você for usar karma de novo, essa expressão, pense duas vezes. É como se a gente admitisse, como espírita, que existe o destino, que tem um traçado, uma caminhada traçada ponto a ponto, que nós temos que passar exatamente por aquilo ali. Uma vida enrijecida dentro de acontecimentos, e não é assim que funciona. O espírita que fala de karma, ele está dizendo que não existe causa e efeito e que não existe livre-arbítrio. Que espírito é esse? Existe sim a causa e efeito. E porque existe a causa e efeito, existe o livre-arbítrio. E no nosso livre-arbítrio nem Deus interfere. Porque se Deus interferisse no nosso livre-arbítrio, haveria seres humanos tirando a vida de outros seres humanos? Não haveria, né? Não é verdade? A doutrina espírita, ela nos ensina que somos criados simples e ignorantes. Todos nós. Que somos simples e ignorantes. E também nos ensina que todos chegaremos um dia à condição de espírito puro. A caminhada é longa, né? Mas é o que a doutrina espírita nos mostra, né? Ela puxou um pouquinho do véu para a gente enxergar melhor o Evangelho de Jesus e compreender essa realidade. E o que muda? Muda o caminho. Porque como temos o livre-arbítrio, faremos caminhos diferentes. Elias Machado é preguiçoso, fica sentado lá na beira do caminho, para não se cansar, enquanto o meu amigo Jailson, por exemplo, é mais esperto e segue em frente no caminho, evolui antes, mais rápido. Mas não significa dizer, pense bem, irmãos, como somos criados simples e ignorantes, não significa dizer que nós vamos suprimir o amadurecimento. Porque todos os espíritos, todas as criaturas de Deus, todas as obras da criação, inclusive os minerais, passarão pelos estágios de amadurecimento, né? Assim também os espíritos. Mas muda o caminho. E por que muda o caminho? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Mas como que a gente faz então para mudar essa caminhada? Como é que a gente faz? Outro dia eu estava fazendo um trabalho, foi ontem eu estava fazendo um trabalho e uma pessoa perguntou ali, ao vivo, como é que uma pessoa que vive na dificuldade, a pessoa cheia de problema, as pessoas da família daquela pessoa cheia de problema, pessoa desempregada, a pessoa numa condição econômica desfavorável, problemas de saúde, dívidas, né? Limitações físicas. Como é que essa pessoa vai conseguir pensar em desenvolver uma harmonia, um equilíbrio? Como é que essa pessoa consegue, dentro de si, resolver esses problemas para poder amar? Vê que pergunta boa, né? A casca de banana aí, né? Mas, irmãos, não podemos de forma alguma esquecer dos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, a gente tem que entender de uma vez por todas. Temos que entender que os ensinamentos de Jesus não são religiosos. O homem criou uma religião ao redor dos ensinamentos de Jesus. Mas eles são dotados de religiosidade.
É o que a doutrina nos esclarece, doutrina espírita. Por isso a doutrina espírita é religião, filosofia e ciência. Os ensinamentos do mestre são filosóficos, são psicológicos, também religiosos, dotados de religiosidade, porque são ensinos para a gente colocar na nossa vida, gente, no nosso dia a dia, a todo momento. Não é para a gente praticar só quando vai no centro. Vou fazer a campanha do quilo lá no 9 de outubro, domingo, porque eu estou precisando, né? Espiritualizar. Não. Os ensinamentos de Jesus é para serem praticados, meditados, estudados dentro do templo. Então me contrariei agora. Eu acabei de dizer que não era só no centro espírita, mas é no templo do nosso coração, da nossa alma, gente. O tempo todo. Quando eu não era espírita, eu frequentei com a minha mãe a igreja católica. Com meu pai eu frequentei a Umbanda. Com a minha mãe depois eu frequentei as igrejas evangélicas. E quando eu parava para escutar o sermão dos pastores, padre, eu ficava pensando, mas que coisa chata. Ele fica o tempo todo chamando a atenção da pessoa, principalmente na protestante. A gente é o tempo todo julgado, ficam julgando, é a roupa, é o comportamento, é as palavras, é o não sei o quê. Eu achava aquilo tudo chato. Mas por quê? Como muita gente, eu não conseguia compreender que os ensinamentos de Jesus não devem ser usados como escudo de julgamento. Os ensinamentos de Jesus, amor, perdão, caridade, respeito, resignação, resiliência, essas virtudes que ele tanto ensinou, solidariedade, compaixão, empatia, né? Tudo está dentro do amor que ele ensinava. Isso é para ser colocado dentro de mim, despertar em mim. Isso é para que eu exemplifique, porque toda a questão se resume a isso. O cristianismo, os ensinamentos de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, não é um caminho físico, não é uma estrada ali na frente da minha casa que eu vou entrar, vou seguir caminhando de mão dada com todo mundo. É uma estrada interior. O Sermão da Montanha é uma montanha de virtudes que Jesus nos falou, nos trouxe, nos deixou as bem-aventuranças para que a gente escale aqui dentro, né? Como então que eu vou, aquela pessoa lá que eu falei, cheia de problemas, o que ela tem que fazer então, a pobre, para conseguir superar essas dificuldades? O primeiro caminho, a primeira porta que o homem tem que abrir é do mergulhar em si, porque mergulhando em si, ele está desenvolvendo a humildade. É quando o homem quebra o seu orgulho de se achar autossuficiente. Eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho um bom emprego, uma boa casa, família, não sei o quê, meus filhos bem-sucedidos, não sei o que lá. Que Deus? Deus para quê, meu? Homem orgulhoso. Mas quando o homem olha para si e se enxerga e percebe que ele tem muitos defeitos a serem corrigidos, que o homem tem muitas limitações, que é um ser, aí ele está desenvolvendo, começou a desenvolver a humildade. Porque humildade, ela não se anuncia, ela acontece. E só acontece quando o homem quebra o orgulho e passa a reconhecer em Deus o seu farol. Passa a reconhecer em Jesus o meio para chegar a Deus, né? Agora, irmãos, eu vou deixar aqui um alerta.
Eu tenho falado sobre isso. Temos que ter cuidado com esse mergulhar em si mesmo. Porque isso foi falado por Sócrates, foi falado por Platão, foi falado por Aristóteles, foi falado por todos os filósofos da Grécia, antes de Cristo. Né? E por que então que eles não resolveram os problemas naquela época? A chave dessa questão é o amor. O homem tem que ter cuidado, principalmente na doutrina espírita, que está uma onda agora de psicologia para todo lado. Gente confundindo o que Joana de Ângeles fala na sua série psicológica, que o homem precisa se conhecer, que precisa olhar para si, que precisa olhar para si, que precisa desenvolver sentimento, que não sei o que, e fica nessa e acabou-se. Tem até cursos aí não espíritas de sentimento, de amor, de não sei o que, né? Temos que ter cuidado com isso. Isso é egoísmo. Meus irmãos, o homem olhar apenas para si é egoísmo. Esse olhar interior, Jesus já falava, mas esse olhar interior, ele tem que vir acompanhado da ação, a ação do amor. Onde ele ensinou isso? Amai ao próximo como a ti mesmo. E a doutrina espírita ensina o quê? Fora da caridade não há salvação. Então só existirá o desenvolvimento das virtudes do homem quando o homem compreender aquele capítulo aqui no Livro dos Espíritos, questão 768, eu acho, que fala da necessidade da vida social, que vem logo em seguida acompanhada da marcha do progresso, lei de sociedade e lei do progresso. Porque o homem precisa do próximo para viver. Nós precisamos das relações sociais para viver. O homem não vive só. E nessa ondinha de olhar interior, muita gente está se aproveitando para amar apenas a si mesmo. Ah, eu tenho que amar a mim mesmo, porque senão eu não consigo amar o próximo. E fica nisso. Não faz mais nada. Ah, eu tenho que entender os sinais dentro de mim, os sinais de Deus. Tem que entender a minha conexão com Deus. A tua conexão com Deus começa no próximo. Somente assim que vai haver conexão com Deus. Porque sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente fica só nessa, do alto amor, autoajuda, auto perdão, auto isso, auto aquilo, nós ficamos exatamente igual àqueles irmãos religiosos que a gente tanto critica e condena, que ficam apenas na lei de adoração, louvando Deus, e fica nisso. Aqui no Livro dos Espíritos, os Espíritos condenam isso. É egoísmo. É a mesma coisa daquela pessoa que diz que não vai para o mundo exterior, que não vai para tal lugar, que não sei o que é para não sofrer a tentação. Mas nós estamos aqui justamente para isso. Nós estamos aqui. Já perceberam o mundo que a gente se encontra? Provas e expiações. Tem gente aí propagando e vendendo o mundo de regeneração que já está começando. Tá nada. Não está começando não. A movimentação começou. Porque a humanidade, depois do advento do Espiritismo, logicamente está se esclarecendo mais. A partir daqui do nosso país, da doutrina espírita. Mas tem muito caminho pela frente, minha gente. E a gente está falando aqui, tem um irmão matando o outro. Que mundo é esse? É um mundo de regeneração? Não é? Nós estamos exatamente no mundo de provas e expiações para sofrermos as tentações. E nesse caminho de reencarnação em reencarnação, né? E as reencarnações só acontecem porque a gente comete erros e equívocos, porque o homem ele fica mais próximo do apego material, do materialismo, do que do espiritualismo. O homem se apega tanto ao materialismo
que finca a sua barraca no egoísmo. Minha gente. E não consegue evoluir. E desencarna, e volta, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Quantas reencarnações? Esse aqui que está falando para vocês agora. Quantas reencarnações eu já não tive? Quantas perversidades eu já não cometi na minha vida pregressa? Né? Somente cada um de nós é que sabe. Porque tudo está no nosso subconsciente. Que nós somos espíritos vivenciando a experiência material. Né? E veja o que os espíritos continuam dizendo. Eles dizem em que se funda a reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Porque Deus sempre coloca a revelação no nosso caminho. Já perceberam isso? A gente que não enxerga. Tem as grandes revelações, Moisés, Jesus, doutrina espírita, mas tem as pequenas revelações diárias e a gente não enxerga. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Onde Jesus ensinou isso? Na parábola do filho pródigo. O filho pródigo somos nós. O filho que ficou, que demonstrou inveja e incompreensão, também somos nós. Aquela parábola é para cada um de nós pensar. Aproveitar a encarnação atual. Aproveitar essa oportunidade. Quando? Ontem? Já está tão tardia que foi ontem. Nós temos que aproveitar agora, nesse exato momento. Veja só o que ele diz ainda. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorar? Eles estão falando de ressurreição. O conceito da ressurreição que diz que nós temos apenas uma existência e no final, é o juízo final, a gente vai ser julgado, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. A própria igreja que criou esses conceitos se enrolou ao longo dos tempos. Ela criou, primeiro ela criou o purgatório, né? O purgatório para onde ia as pessoas com pecados menores, né? Aí vamos para o purgatório, passa um tempinho ali e tal, toma um banho espiritual, aquele negócio todo, uma maquiagemzinha e tal, e vai para o céu. Mas aí ficou, e os suicidas, e as crianças, e não sei quem, os índios selvagens. Aí a igreja foi lá no canetaço, na caneta azul, foi lá e criou o limbo. O limbo é um local criado pelo homem, onde ficam os espíritos que nem são bons e nem são maus. Fica lá a eternidade, acabou-se. Será que eu, como pai, cada um de nós aqui, como pai, aqueles que não são pai, mas como um tio, como um filho, condenaria um desses entes queridos por uma falha? Para sempre? Não daria nem uma chance mais? Né? Aí a gente começa a compreender com a doutrina espírita que as proibições no passado, a consulta aos mortos, etc, etc, né, que Paulo falou de uma existência só na vida material, a gente começa a entender que foram disposições necessárias a crianças espirituais. Éramos nós lá atrás crianças espirituais. Mas nós amadurecemos. Se já somos adolescentes, partindo para a maturidade, eu não sei, a gente é tão imperfeito ainda, né, gente? Mas nós temos uma compreensão melhor agora. Então é chegada a hora da gente entender diferente. Entender a nossa natureza espiritual. Jesus falava disso o tempo todo. No Sermão da Montanha ele disse que nós éramos deuses, né? Sou eu que estou dizendo. O que a doutrina espírita fala? Nós somos espíritos. Vós fareis prodígios maiores do que os que eu faço. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos constantemente na marcha do progresso. E que a gente não regride. A gente não
Não aprende para depois regredir, não regride. Aquilo que a gente aprendeu nessa existência ou em outra está aqui conosco. E cada um de nós é hoje a nossa melhor versão. Eu sempre digo isso. Nós somos o top de nós mesmos. Nós somos a nossa melhor versão. O Windows 10.1 de nós mesmos. Tá, gente? Para quem se acha insuficiente, nós somos os melhores de nós mesmos. Nossa melhor versão. Não é a da vida passada, não. E muita gente fica consultando a vida passada para saber se foi um rei, uma rainha, se foi um... Não. O que importa é hoje. Mas veja aqui o que eles dizem. Não são filhos de Deus todos os homens? Então, para que esse questionamento dos espíritos aqui? Eles estão nos dizendo, todos somos filhos de Deus. O pior criminoso hoje da face da terra, ele é um filho de Deus, como nós. E todos nós merecemos uma segunda chance. E todos nós merecemos uma porta aberta para o arrependimento. E precisamos expiar e precisamos reparar o mal que nós fizemos ou o bem que deixamos de fazer. Né, irmãos? Então eu deixo essa reflexão. Tem uma nota aqui nessa questão muito interessante, tá? Merece estudo, merece muita reflexão e merece meditação. Nós precisamos meditar sobre os ensinamentos dos Espíritos e sempre relacioná-los com o Evangelho de Jesus. O livro dos Espíritos é de Jesus, dos Espíritos que trabalham com o Mestre Jesus, com o governador planetário. A terceira revelação que veio para todos nós como uma bênção. E uma bênção maior é a possibilidade de reencarnarmos, porque é a justiça de Deus trabalhando, nos dando uma nova oportunidade. Para nós que ficamos repetindo de ano após ano, reencarnação após reencarnação, a gente fica repetindo. Mas a doutrina espírita está nos possibilitando uma segunda chance moral, para que a gente compreenda os ensinamentos de Jesus de uma vez por todas e fazer essa tão falada reforma íntima que começa aqui dentro. E ela acontece aqui fora, partindo de mim. O amor sai de mim, porque onde estão as leis de Deus? 621 do Livro dos Espíritos, na consciência. E qual o nosso modelo e guia? 625, Jesus. Então, meus irmãos, nós já temos o roteiro, só depende de nós. Só depende de nós a nossa própria evolução, porque ela é individual. Nenhum irmão vai conseguir fazer com que o outro evolua, só nós mesmos. Tá bom, meus irmãos? Então vamos arregaçar as mangas e vamos deixar de apenas receber o download, né? Os arquivos entrarem no nosso computador. Vamos começar a fazer upload também, carregar o que temos de bom, não o que temos de imperfeição, mas o que temos de bom dentro de nós. Vamos fazer upload no planeta Terra, para a gente melhorar de uma vez por todas esse planeta que está sim ainda como mundo de provas e expiações. Tá bom, meus irmãos? Queria deixar essa singela reflexão na tarde de hoje. O assunto é grande, tá? Falar de reencarnação sempre é pouco, tá? Nós nunca conseguiremos e não temos essa petulância, essa irresponsabilidade de esgotar, que dizer que esgotou, não. Tem muita coisa ainda para ser falada e estudada. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa tarde abençoada que estiveram aqui conosco, tá? Aqui pelos 9 de outubro, eu queria agradecer a presença de todos e desejar a todos muita paz e saúde, tá? Vamos ser mais forte do que esse vírusinho para dizer para ele que ele empurrou 7 bilhões de pessoas para dentro de casa. Pois vamos empurrar ele para fora agora, tá? Com muito amor, com muito trabalho, porque só conseguiremos nos ajudando, porque nos ajudando o céu nos ajudará.
bom, irmãos? Muito obrigado. Vamos passar para a nossa prece final, ok? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, o mentor espiritual dessa casa de oração, amor e trabalho, Djalma Montenegro de Farias, e toda a equipe espiritual que faz essa casa no mundo dos espíritos. Nesse momento queríamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui juntos e que sempre se renove para que a gente possa estudar e, acima de tudo, praticar os ensinamentos recebidos, as virtudes sejam despertas em nossos corações, para que a gente consiga praticar a maior de todas as virtudes, que é a caridade mais desinteressada. Assim, agradecemos pela oportunidade recebida e pedimos que sempre esteja nos abençoando a todos nós, encarnados e desencarnados, a todos que sofrem agora com a visita da doença, a visita da aflição, a visita do sofrimento em sua vida, a visita da dor. Pedimos, Senhor, o teu amparo espiritual, para que a gente consiga trabalhar espiritualmente. Muita paz para todos.